Pode começar. Ok, bom dia, professores, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa reunião. Temos alguns lembretes, por favor. Pedimos que desliguem as câmeras e os microfones. Bom dia. A participação será feita por meio do chat e a interação após a explanação. Quem tiver com alguma dificuldade pode usar o chat e comunicando com a gente. O uso de fone de ouvido ajuda na melhoria do som das apresentações. A ATPC será gravada e disponibilizada posteriormente. No final da ATPC será disponibilizado o formulário para registro da participação. Próximo, por favor. Nossa ATPC ela é composta pelas PCNPs Alessandra Junqueira e Andréia Moraes, de Língua Portuguesa, Célia Castro, PCNP de Educação Física, Cíntia Perrenu, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, Débora Camargo, PCNP de Educação Especial, Karen Aguiar, de Projeto da Pasta, e a Nélfi Gonçalves, PCNP de Arte. Próximo. Nossa pauta de hoje, então nós vamos falar sobre a Sala de Recursos, Atendimento Educacional Especializado, AE, com a professora especializada Paula Dantes Marques. Vamos ter a partilha de conhecimentos sobre a tertúlia dialógica, desculpa gente, é porque eu estou no celular, tá longe aqui, com os professores José Maurício Cardoso da Silva, Adriana Silva Pinheiro e a Edila Fernandes da Silva. Após a fala, nós vamos ter as interações. O objetivo: espera-se que ao final da reunião os participantes possam ter ampliados conhecimentos a respeito do atendimento educacional especializados, AE, e da tertúlia dialógica, e estejam informados do vestibular UNESP. Próximo. Agora eu passo a palavra para a professora Ana Paula. Isso. Eu vou exibir o vídeo dela, tá? Olá a todos, meu nome é Paula, eu sou professora do Atendimento Educacional Especializado, o AE, das escolas Célia Queda e Josefa de Milad. Hoje, vim conversar com vocês sobre um tema que é de extrema importância para os alunos da educação especial, que é a adaptação curricular. Antes de começarmos a falar sobre o tema, eu gostaria de ler com vocês essa frase que vai servir para a gente refletir. Porém, mais importante do que enquadrar num diagnóstico é identificar as possibilidades e potencialidades da criança, numa perspectiva inclusiva de sociedade e educação, do Anne Bonfim. Geralmente, quando a gente se depara com um aluno da educação especial, o que a gente logo olha é o laudo, é o diagnóstico desse aluno, ou seja, automaticamente a gente já acaba colocando uma barreira, dizendo até onde esse aluno pode ou não aprender. E esse é o nosso erro. O principal de tudo é a gente acreditar que todos são só as coisas que eles podem aprender. Essa foto que vocês estão vendo é do aluno Suleiman. Nesse dia, ele estava autografando um livro que estava contando a história da vida dele. Foi uma tarde de autógrafos de um projeto que eu desenvolvi com os alunos da educação especial. Então, para que esse projeto pudesse se concretizar, bastou que eu, como professor e os familiares, apoiassem e acreditassem na capacidade de cada um deles. A perspectiva de educação inclusiva indica o direito de acessar o mesmo currículo escolar. Ou seja, o que deve diferenciar são as estratégias pedagógicas e aspectos como complexidade, quantidade e temporalidade para acessar o mesmo currículo regular, ou seja, seria o currículo adaptável.
Existem vários documentos que abordam o tema de adaptação curricular, mas hoje eu trouxe a Instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a escolarização de alunos com deficiência intelectual da rede estadual de ensino, de que trata a Resolução 61 de 2014. No item 7 dessa mesma instrução, aborda a adaptação curricular. O que seria adaptação curricular? A adaptação do currículo regular implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Essas ações constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores de ensino irregular das classes comuns, ou seja, seria tornar o currículo mais acessível para esse aluno, dentro das possibilidades de aprendizagem que esse aluno apresenta no momento. A literatura e os documentos oficiais trazem a definição do que seria a adaptação curricular. No caso, eu vou falar aqui para vocês sobre o currículo adaptado funcional, que seria recortes nos conteúdos que o aluno não será capaz de assimilar de forma que facilitem a sua aprendizagem e aprenda o que realmente é necessário. Adaptação curricular e currículo adaptado é simplesmente uma modificação funcional. Flexibilizar conteúdos que atendam às necessidades no dia a dia, que vão propiciar o progresso em função das possibilidades e no crescimento da potencialidade do aluno com deficiência. Vygotsky já dizia que todas as crianças podem aprender a se desenvolver, e as mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado, pois o aprendizado adequadamente organizado resulta em um desenvolvimento mental. O pensamento de Vygotsky é muito atual. Por mais que ao receber um diagnóstico, automaticamente a gente coloque um muro, uma barreira, delimitando até onde esse aluno possa vir, entra a adaptação do currículo, que nos possibilita fazer com que esse aluno participe ativamente das atividades propostas. E existem algumas dicas importantes para a gente estar fazendo essas atividades adaptadas. A primeira de todas elas é identificar o que o meu aluno já sabe fazer sozinho. É conhecer esse aluno, é saber o repertório que esse aluno faz. E em cima dessas habilidades que esse aluno possui, aí sim eu vou elaborar as minhas atividades adaptadas. Porque é de suma importância eu saber o que esse meu aluno sabe. Porque se eu não souber, eu corro o risco de estar ensinando um conteúdo além da capacidade dele, e ele não vai aprender. E isso poderá gerar problemas comportamentais, como frustração, baixa autoestima e insegurança, porque o aluno vai tentar fazer e não vai conseguir. Então, do que ele sabe, eu vou começar a planejar com ele. É importante também saber o que o meu aluno faz com ajuda. O que ele faz com uma pequena ajuda? Por exemplo, se eu ler um texto para ele, será que esse meu aluno vai conseguir me responder? Ele pode não ter o domínio da escrita, mas ele vai poder me responder oralmente. Então, essa também é uma forma de adaptação. É importante saber quais comportamentos o meu aluno aprendeu e quais ele precisará de ajuda. É importante também usarmos de estratégias para alcançarmos os nossos objetivos com os nossos alunos. A análise de tarefas é um processo de dividir uma habilidade em etapas menores e mais gerenciáveis para ensinar a habilidade. À medida que as etapas menores são dominadas, o aluno se torna cada vez mais independente. Então, a gente pode pegar um conteúdo e estar dividindo em partes para estar apresentando para esse aluno. Por exemplo, se eu quero trabalhar o corpo humano, eu vou apresentar o corpo humano de uma vez toda para ele? Não. Aí eu posso estar utilizando a estratégia da análise de tarefas, dividir em pequenas partes. Um dia eu trabalho com ele a cabeça, no outro dia eu trabalho o tronco, no outro dia eu trabalho membros. Isso vai facilitar o reconhecimento desse conteúdo por parte do aluno. Então, a análise de tarefas é uma das estratégias, e tem outra também estratégia que é super importante, é o elogio. Por mais que pareça simples, mas elogiar, incentivar, vai motivar o aluno a cada vez mais conseguir superar as suas barreiras. Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir vitorioso. Então, sempre que possível, elogiem cada avanço do seu aluno. Isso nós chamamos de reforço positivo. Esse aluno, ele vai se sentir
agradecido, motivado, porque ele viu que ele fez uma atividade correta. Então, toda vez que ele fazer algo correto, ele vai estar recebendo um elogio. Então, é super importante elogiar. Quando vocês forem elaborar as atividades, é super importante prestarem atenção nessas dicas. Evitar colocar figuras e dizeres no diminutivo, muito infantilizada a linguagem, escrita sempre em letra em bastão. Essa é uma adaptação muito simples que vai facilitar muito a vida dos alunos de vocês. Se eu tenho na sala um aluno que escreve com letra bastão, por que eu vou colocar o conteúdo em letra cursiva, em letra impressa, sendo que eu tenho um aluno que não vai conseguir? Tá? Por isso que é super importante a gente saber as habilidades que o nosso aluno possui. Fonte, Arial Times, o tamanho, 12 escrita normal, 14 se for um destaque, e para os alunos com baixa visão, de 20 a 24. Ao utilizar figuras, elas têm que ser nítidas, coloridas e bem destacadas. E espaçamento entre palavras e linhas. Pouca informação, pois muita informação dispersa a atenção e interesse do aluno. Fazer a leitura para o aluno que não está alfabetizado. Se cada atividade for impressa, aproveitar sempre o lado avesso para atividade de criação sobre o assunto em pauta. Um desenho, uma frase, uma colagem, uma montagem. Indicar o conteúdo em sala de aula. Por quê? Se na minha sala de aula eu tenho um aluno da educação especial que ainda não é alfabetizado, não tem habilidade da escrita, esse aluno vai ficar frustrado por não conseguir acompanhar a sala. Então, na impossibilidade de não ditar o conteúdo, leve esse texto que está sendo ditado impresso para que o aluno da educação especial tenha acesso. Uma atividade por aula, se possível. Se você, professor, quando estiver fazendo o seu plano de aula, lembrar que na sua sala você tem um aluno da educação especial, elabore uma atividade para ele. Eu tenho certeza que esse aluno vai ser extremamente grato por você lembrar dele. Cada atividade deverá ter objetivos, habilidades, objetivos que condiz o que você espera que o aluno consiga alcançar na atividade. Todas as atividades devem ser corrigidas e, se possível, vir com observações, como fez sozinho, precisou de ajuda, se o professor fez a leitura e o aluno deu as respostas ou alcançou total ou parcial os objetivos propostos. Atividades em dupla e em grupo favorecem a aprendizagem, interações sociais, oralidade e comunicação. Trabalhar com palavras, frases e pequenos textos do conteúdo, título ou palavras-chave. Lembrando sempre que a escrita é em letra bastão com espaçamento entre as palavras e linhas. Após a escrita, pode-se pedir ao aluno para fazer um desenho do que escreveu do conteúdo. A avaliação em atividades, no mínimo, com 3 alternativas nas respostas e todas objetivas e sempre relacionando com figuras. E as avaliações deverão ser realizadas de acordo com as adaptações curriculares feitas para o aluno. Apresentação do aluno com deficiência atendido na sala de recursos do AEE. Eu estou trazendo para vocês as atividades feitas para a aluna Vitória, porque foi um caso que chamou bastante atenção. No começo do ano, quando todo o processo de anamnese e avaliação com a aluna, a mãe da Vitória chegou para mim dizendo que não queria a vaga na sala de recursos por não acreditar na capacidade da filha e por ela nem na escola também estaria. Então foi algo que me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha me deparado com a situação dela. O caso de uma mãe não acreditar na potencialidade do seu filho. E tanto a Vitória como a mãe me surpreendeu, mas a mãe mesmo, porque a mãe vê o desenvolvimento da Vitória e está muito feliz. Então, por isso que eu sempre enfatizo, nós temos que acreditar que todos os alunos podem aprender. E essa é a aluna Vitória, ela tem 16 anos, ela está no 7º ano da escola Célia Cake Queda. Ela possui deficiência intelectual e a hipótese de escrita dela é silábica com valor sonoro. Algumas características da aluna Vitória. No momento, ela não apresenta noções de tempo, hoje, ontem, amanhã, sequência da semana, noite, dia, tarde, seu nome completo dos pais, endereço, cidade onde mora, estado. Ela possui dificuldades em regularidade, ou seja, na sequenciação. A habilidade que a aluna possui, ela escreve com letra bastão, é uma aluna copista.
No processo de ensino e aprendizagem, a aluna se encontra na hipótese silábica com valor sonoro, ou seja, a aluna percebe que é possível representar graficamente a linguagem oral, descobre que as letras representam os sons da fala. Bom, os exemplos das atividades que eu vou apresentar para vocês são da disciplina de Língua Portuguesa e Arte. Elas foram elaboradas a partir do plano de aula semanal. Agradeço a colaboração dos professores. Bom, a atividade que eu quero mostrar para vocês agora, ela foi elaborada a partir do plano de aula semanal, feito pela professora Márcia Alves, da Escola Célia Cake. Nesse exemplo, eu peguei o gênero textual carta. A professora, ela descreveu as características desse gênero textual, mas como eu vou estar trabalhando a escrita de uma carta para uma aluna da educação especial que não é alfabetizada. Então, a primeira ideia que eu tive foi trabalhar o envelope, porque logo quando a gente fala de carta, a ideia que vem na cabeça é o envelope. Então, nesse envelope, eu coloquei, né, como remetente, no caso, a aluna, coloquei o nome completo da aluna, e como destinatário, a professora Márcia, a professora que receberá a carta dessa aluna. Continuando o plano de aula da professora, ela pediu para que os alunos escrevessem uma carta, destinatário livre e o tema da carta livre. Ela só deu dicas, né, que os alunos poderiam escrever uma carta para um amigo, um parente, um professor, um amor, fazendo uso de palavras com bastante carga de emoção e sentimentos. O objetivo é sensibilizar o destinatário ou qualquer outra pessoa que tenha acesso à sua carta. Para familiarizar a Vitória mais ainda com o tema, eu resolvi fazer duas questões de interpretação relacionadas à leitura do envelope, no qual ela teria que estar assinalando o nome do remetente e o nome do destinatário, lembrando sempre que ela tem a referência visual do envelope. No exercício 2, eu coloquei: Vitória resolveu escrever uma carta para sua professora Márcia, dizendo sobre como está com saudades dela. Então, para dar continuidade e para tornar a atividade mais significativa para o aluno, porque é de super importância que a atividade proposta tenha significado para eles, eu coloquei para ela preencher o envelope com os dados pessoais dela. Isso a gente vai estar trabalhando a escrita do nome completo dela e o endereço, que é de suma importância a aluna ter essa noção do endereço, do bairro, da cidade onde ela mora. E na parte do destinatário, como essa minha aluna tem habilidade de escrita, eu coloquei dados fictícios relacionados à professora Márcia. Bom, agora já para estar finalizando a adaptação do plano de aula, ao invés de escrever uma carta, nesse caso eu pedi para a Vitória fazer um desenho, e que esse desenho nós colocaríamos dentro do envelope para ser enviado para a professora Márcia. E os sentimentos que a professora Márcia pediu, né, para que a carta fosse escrita, eu resolvi fazer um caça-palavras. Eu elenquei alguns sentimentos e pedi para que a Vitória localizasse nesse caça-palavras. Nessa atividade foi proposto o tema Olhares sobre a mídia digital. Tem um pequeno texto introdutório falando sobre o que seria a mídia digital e a mídia impressa. Em seguida, tem alguns questionamentos sobre o que seriam likes, o que seriam views. Fala também sobre o termo mídia nebulosa. E dando continuidade à atividade proposta pela professora, tem um texto falando sobre o desastre de Brumadinho e a mídia nebulosa. A adaptação feita para a aluna Vitória sobre o tema mídia digital foi voltado para a realidade dela. Então, eu as mídias, as redes sociais que ela tinha acesso. Também coloquei os símbolos utilizados na mídia social. E uma imagem que ela pudesse associar os símbolos likes com o número de acordo com o sentimento que ela visse nas imagens. Dando continuidade à atividade proposta para a professora, não sei se vocês se recordam que tinha um tema falando sobre o desastre de Brumadinho e a mídia nebulosa. Então, para introduzir o termo mídia nebulosa, eu optei por colocar uma imagem de uma nuvem completamente carregada e alguns símbolos, né, dos emojis, para que ela colocasse o sentimento que ela teve ao ver essa imagem. Em seguida,
eu coloquei uma breve definição sobre o que seria a mídia nebulosa e pedi para que ela copiasse essa definição abaixo, para a gente poder estimular essa habilidade de escrita que a aluna possui. Então, para dar mais significado à atividade proposta para a aluna Vitória, eu fiz uma montagem com uma foto de um celular e alguns símbolos, né, de like, e com algumas mensagens, né, que as pessoas próximas dela colocaram ao comentar a foto dela. No caso, seria a foto da mãe, do irmão e a da professora Paula. Depois eu pedi para que ela circulasse, né, quais as pessoas que curtiram a foto dela e que like que ela daria para a própria foto dela. Em relação ao desastre de Brumadinho, eu peguei uma imagem relacionada até a imagem do texto da professora e fez algumas perguntas de interpretação. Nesse caso, ela faria a leitura da imagem e do pequeno texto acima. E para finalizar os exemplos da disciplina de língua portuguesa, eu vou pegar esse plano relacionado ao depoimento. Nele, a professora Márcia dá as características desse gênero textual e pede para que os alunos produzam um depoimento falando como tem sido os 2 últimos meses de educação à distância, para que eles explorassem o assunto usando todo o repertório e vocabulário e apontando os aspectos positivos e negativos desse ensino à distância. Para a aluna Vitória, o que eu pedi? Coloquei uma breve introdução sobre o que seria depoimento e pedi para que ela fizesse um desenho, falando quais eram os pontos positivos desse ensino à distância. E também pedi para que ela colocasse uma legenda para cada desenho feito. Por quê? Para a gente poder estimular a escrita dessa aluna e para poder ver em qual hipótese da escrita ela se encontra. Para finalizar, ela apontaria os aspectos negativos por meio de desenho e faria legendas. Tá? Então, eu finalizo com o plano de aula de língua portuguesa, que a professora Márcia, que agora brilhantemente faz as suas adaptações para os seus alunos, e quando precisa de socorro, estou aqui para ajudar. Agora eu trouxe para vocês 2 exemplos de plano adaptado da disciplina de arte da professora Karen, também da Escola Célia Peito Pedro. Nesse plano, a professora aborda o surgimento da dança, desde os primórdios, passando por vários tipos de danças existentes no nosso Brasil, e traz questões de interpretação de texto também. É um plano de aula muito extenso, como vocês verão a seguir. Então, houve a necessidade de estar adaptando de uma forma mais acessível para o aluno. Esse foi o texto oferecido para os alunos, né, para que eles pudessem fazer as atividades propostas. Então, ele aborda toda a história do surgimento da dança. Ainda a continuação do plano de aula da professora. Com base no texto oferecido pela professora, eu peguei algumas imagens relacionadas para fazer a introdução do tema, no caso seria a dança. Nesse texto também tem a pergunta inicial, como que a criança, o aluno fica quando ganha um presente que tanto queria. Então, eu fiz essa mesma pergunta, mas eu coloquei imagens para facilitar a resposta da criança. E como que ela fica, como ela se sente quando o seu time preferido acaba perdendo. Coloquei também imagens relacionadas a esses sentimentos. Fiz perguntas de quais tipos de dança ela gosta e se ela gosta de dançar ou não. Isso tudo para fazer a introdução do tema para a aluna. Abordei a parte que fala sobre o início das danças, né, os primeiros registros, né, no caso no período paleolítico. Então, peguei uma imagem que remetesse a esse período e no exercício seguinte, eu pedi para que ela assinalasse as imagens que representassem os primeiros registros, né, de acordo com o exemplo acima. Que a aluna tem os instrumentos com as imagens, para a gente também estar avaliando em qual hipótese de leitura essa aluna se encontra, e pedir para escrever uma frase, copiar a frase, no caso, com a definição de folclore, que é um tema também abordado no texto da disciplina.
E no exercício 9, eu fiz uma definição, né, sobre como a dança chegou no Brasil, e eu destaquei com as cores vermelho, azul e preto o grupo dos índios, do negro e do europeu, que vai servir de base para ela fazer o exercício da próxima página. Então, nesse exercício, no caso, ela teria que estar relacionando a dança com a representação do corpo, de acordo com as cores do exercício anterior. O texto também aborda as danças tradicionais brasileiras, como quadrilha, samba e capoeira. Então, eu peguei imagens relacionadas para que ela pudesse fazer associação da imagem com a escrita. Para finalizar, eu pedi para que a aluna Vitória fizesse um quebra-cabeças relacionado a uma das nossas danças mais populares, que é o carnaval. Nesse plano, a primeira atividade, a professora pediu para que os alunos fizessem dobraduras e deu alguns exemplos. A princípio, eu pensei no material que essa aluna teria disponível para estar realizando a tarefa e a disponibilidade do adulto de estar trabalhando com ela essa questão do origami. Então, para a aluna Vitória, eu optei por fazer desse jeito a adaptação. Eu peguei o desenho de uma dobradura, né, de um cachorrinho, coloquei como exemplo o rostinho dele e pedi para que ela completasse a carinha do cachorro na dobradura. Na atividade 2, foi solicitado que os alunos observassem as imagens para responder as questões relacionadas ao que seria escultura, mosaico e assemblagem. Para fazer a adaptação dessa parte da atividade, eu parti do pressuposto que a minha aluna não tenha conhecimento sobre essas definições. E a adaptação feita foi a seguinte. Eu peguei imagens relacionadas aos itens que a professora solicitou, imagens de escultura, de mosaicos e de assemblagem, para que a minha aluna tivesse a referência visual para poder responder as questões. Então, nesse caso, eu peguei as mesmas imagens que a professora colocou, só que agora eu pedi para ela colocar o número relacionado ao que seria escultura, mosaico e assemblagem, já que ela teria a referência visual sobre o que seria, do que se trata cada uma dessas figuras. Então, na atividade 3, a professora pediu para que os alunos observassem as imagens e, em seguida, eles teriam que responder quais dessas produções artísticas existem na cidade, quais produções artísticas eles já perceberam no percurso de casa até a escola e quais espaços de criação e apropriação artística existem aqui na sua cidade. Para a aluna Vitória, eu pedi para que ela observasse as imagens e pintasse conforme a legenda. De amarelo as produções artísticas que tem na cidade e de verde as produções artísticas que ela observa no percurso da casa dela até a escola. E pedi para que ela fizesse uma produção artística no muro da escola. E para finalizar, a professora deu a definição do que seria um design imobiliário e pediu para que os alunos criassem uma nova cadeira. A adaptação feita Professores, a gente já está reconectando. Gostaria de pedir a gentileza de manter os áudios fechados, porque está tendo muita influência aqui. Fica uma reunião cansativa e atrapalha o andamento do vídeo. A professora preparou o material com todo carinho, então pedimos a colaboração aí, o respeito com a professora que está apresentando, por gentileza. com os dias de hoje. Muito obrigada. Passa a palavra para a Débora. Ale, você pode confirmar se você está me ouvindo bem? Sim, estou. Ok.
Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, brevemente também, sobre a avaliação dos alunos da educação especial. Então, em relação à apresentação que a professora Paula, da Sala de Recursos, fez sobre todo o processo de adaptação curricular dos alunos público-alvo da educação especial, ela envolve aí no fechamento a avaliação da aprendizagem desse aluno. Ale, pode passar para mim, por favor. Bom, aí eu trouxe alguns pontos importantes que a gente precisa considerar quando a gente pensa em avaliar os alunos público-alvo da educação especial. Aqui eu gostaria de bastante atenção, porque essa é uma dúvida recorrente, né? Sempre que eu procuro fazer as formações nas escolas, e também são dúvidas que aparecem para mim de como avaliar esses alunos da educação especial, como atribuir uma nota para ele, como até mesmo proceder diante da avaliação. Então, aqui no primeiro tópico, a avaliação inclusiva, ela deve estar atrelada à especificidade do aluno, mediante a adaptação do currículo e as diferentes características e necessidades educativas de cada educando. Ou seja, com tudo que a professora expôs para vocês, um processo de adaptação, que envolve conhecer o aluno, saber quais são as potencialidades, as habilidades, as especificidades, né, aquilo que ele traz de especial e que demanda essa certa atenção. Essa avaliação, ela, inclusive, ela precisa estar atrelada a isso, à especificidade desse aluno. A avaliação deve ser feita de acordo com as potencialidades e os conhecimentos adquiridos por ele. Então, com base naquilo que eu propus para ele, de adaptação curricular, eu vou preparar a avaliação desse aluno. Então, ela tem que se considerar as potencialidades do aluno e o processo de adaptação curricular que foi desenvolvido ao longo do bimestre. Partir dos objetivos previamente estabelecidos. Então, quando a gente recebe um aluno da educação especial, é muito importante que, logo no início, a gente já estabeleça um objetivo de aprendizagem para ele. Então, com base naquilo que eu, logo no começo do bimestre, propus como objetivo de alcançar a aprendizagem desse aluno, eu vou trabalhar durante o bimestre os conteúdos e a avaliação com foco nesse objetivo. A gente não pode, né, na avaliação pedir uma outra coisa que não foi trabalhado. Então, às vezes até acontece, a gente faz uma adaptação curricular para o aluno, mas na avaliação ele faz a mesma prova que os demais alunos, né? Então, aí já não contempla a adaptação. Então, para uma avaliação inclusiva, a gente deve apresentar ao aluno a menor porção possível de conteúdos e que tenha o máximo de significado para ele. Como a gente viu na proposta da professora Paula também. Ali a professora, por exemplo, apresentava para os alunos em geral da sala textos, né? E são textos um pouco mais longos, que para os alunos da educação especial já não tem tanto significado. É preciso fazer uma adaptação pensando no que pode ser significativo para ele e precisa ser considerado durante a avaliação. Então, ou seja, a gente precisa se atentar para tudo que causa um certo obstáculo, né, diante daquela necessidade específica daquele aluno, e adaptar para tornar a prova mais simples, mais clara e mais significativa. Pode passar, Lê. Bom, é necessário descobrir quais são as habilidades e as dificuldades do estudante e definir se os instrumentos usados estão de acordo com as respostas que ele pode dar. A gente precisa pensar sempre como que foi trabalhado durante o bimestre com aquele aluno. Ele tem uma habilidade, por exemplo, no estilo de aprendizagem visual, estilo de aprendizagem auditiva, né, sinestésica. Então, considerar o estilo de aprendizagem do aluno, o estilo também do conteúdo, da metodologia que eu utilizei com ele, e a adaptação, ela precisa estar relacionada a isso. Tá? Então, a gente precisa descobrir quais que são essas habilidades do aluno, as dificuldades que eles têm, para também poder refletir isso no momento da avaliação. Então, é todo um processo, você reflete no momento, ao longo do desenvolvimento do bimestre, quando você prepara a sua adaptação curricular, e no fechamento, quando você vai avaliar a aprendizagem daquele aluno.
Não esquecer de considerar as aquisições do aluno e o quanto ele conseguiu avançar nos componentes. Então, verificar como ele lida com, por exemplo, com os cálculos, com o desenho, a escrita. A produção escolar, as atividades, os roteiros de estudo que vocês estão enviando, vídeos, os exercícios, desenhos, tudo. Tudo a gente deve levar em conta no processo de avaliação do aluno. Ela deve ser contínua e considerar todo esse processo. Então, tudo que o aluno faz durante o bimestre deve ser considerado. E aqui eu coloco também, eu costumo falar isso também durante as formações, que a gente precisa considerar todo o avanço do nosso aluno. Por menor que pareça, para a gente, para eles, é uma conquista considerável. Então, diante daquele objetivo que eu propus para ele lá no início do bimestre, quanto que ele conseguiu alcançar? Ele conseguiu progredir? Ou será que não deu certo? E aí eu vou pensar a minha prática avaliativa em relação àquele aluno. Por que será que não deu certo? Por que será que aquele aluno não conseguiu aprender? Né? Então, esse é o objetivo da avaliação. Pode passar. Bom, aqui, se o aluno possui algum déficit cognitivo, a gente precisa adaptar o currículo durante todo o bimestre e a avaliação também. E como adaptar? Adaptar seria diminuir o nível de abstração. Os alunos que possuem déficit cognitivo, deficiência intelectual, síndrome de Down, eles possuem a necessidade de ter materiais concretos, de visualizar aquilo que eles estão aprendendo. Então, a prova desses alunos, a avaliação desses alunos, precisa ser também concreta, né? Diminuir o máximo possível o nível de abstração. Utilizar, por exemplo, pequenos textos, em vez de utilizar aqueles textos mais longos. E até mesmo, ao invés de utilizar texto, utilizar imagens. Tudo que a gente possa oferecer de recurso visual para esse aluno, a gente consegue garantir aí um processo avaliativo com mais qualidade. Se o aluno for cego, a gente precisa diminuir em partes a quantidade de informação que deve ser processada para se obter uma resposta. Então, a gente vem fragmentando. Talvez uma pergunta grande tenha que ser dividida em 3 perguntas. Essa dica aqui, ela também não é só para aluno cego, ela também é para aluno com autismo, com deficiência intelectual. A gente sempre parte, né, do mínimo para ir progredindo pouco a pouco. Na questão também do aluno cego, quando você prepara um roteiro de aprendizagem para ele, se você tem o texto, às vezes o aluno ele tem um recurso em casa de computador e tem um leitor, né, que consegue fazer a leitura do texto que você está disponibilizando para ele. Só que quando tem imagem, o leitor ele não faz a leitura da imagem, então é importante que você coloque uma legenda, que é aquela famosa hashtag que a gente vê na internet, que é para cego ver. Quando a gente coloca o para cego ver, a gente faz uma descrição daquilo que está na imagem. Né, descrever, você imagina o que precisa ser descrito para que uma pessoa que não consegue visualizar aquilo consiga entender da mesma forma que uma pessoa que está visualizando. Então, é preciso ter esse cuidado. Já com os alunos surdos que se comunicam por meio da Libras, a gente precisa considerar que ele tem um interlocutor de Libras, e esse interlocutor de Libras auxilia o aluno na mediação da comunicação. Tá? Então, essa dica também de diminuir o tamanho das perguntas é válido também, tá, para a pessoa que possui a surdez, porque a gente precisa considerar que o interlocutor de Libras não está do lado dela ali, né, ainda mais no ensino remoto. Sempre quando temos uma mudança no meio de comunicação, diminuir uma mensagem grande em mensagens menores é fundamental. E explorar também o uso de imagens. Então, assim como para a pessoa com autismo, que tem deficiência intelectual, para o aluno surdo é muito válido o uso e a exploração de imagens, porque é concreto, né? O surdo ele é muito visual, ele aprende, ele vê o mundo na perspectiva visual, justamente por ser um sentido remanescente, devido à perda da audição. Então, procurar sempre nos roteiros e na avaliação, fornecer para esse aluno muitas imagens que possam clarear o máximo possível aquilo que está sendo transmitido no conteúdo. Ale, você pode voltar uma tela, por favor? Isso. E aqui, para finalizar, gente, é muito importante essa questão. Esse trecho ele foi retirado da instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015. Ale, pode passar um slide, que eu acho que está com delay, para mim ele acabou mudando. Isso. Esse trecho da instrução CEGEB, ele fala sobre o processo avaliativo da pessoa que possui deficiência. Tá? Ele foi citado, na instrução CEGEB foi citada pela professora Paula também na apresentação dela, porque a instrução
que orienta o ensino dos alunos público-alvo da educação especial, tá? Tanto para professor de sala de recursos quanto para o professor do regular. Esse trecho, então, aqui. É muito importante que vocês percebam que a avaliação do aluno com deficiência intelectual, aqui, pessoal, tá aí deficiência intelectual, mas a instrução CEGEB, ela existe uma instrução para cada área da deficiência, tá? Então, aqui entende-se que pode ser para o autista, para o aluno surdo, para o aluno com deficiência visual, tá bom? A avaliação do aluno que possui deficiência na classe comum obedecerá aos mesmos critérios gerais previstos no regimento escolar e nas normas vigentes da Secretaria da Educação, que dispõe sobre o registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da rede estadual. Entretanto, deverá ter por base as adaptações curriculares que foram realizadas para o aluno. Então, aqui é muito importante para esclarecer essa dúvida também, que eu das escolas. A gente tem aquela famosa questão, né? É aluno da educação especial, coloca 5 para ele. E será que a gente está sendo, né, correto e até mesmo justo quando a gente tem esse pensamento? No sentido de que esses alunos, eles precisam ser avaliados com os mesmos critérios que são previstos no regimento escolar da Secretaria da Educação, como diz a instrução CEGEB. Só que o que a gente precisa considerar e que é muito importante, que a gente precisa avaliar dentro da adaptação curricular que foi proposta para aquele aluno. Nenhuma adaptação curricular, a gente não pode, né, atribuir uma nota ali, por exemplo, um 0, 1, 2, sendo que o aluno não teve o recurso necessário para que ele pudesse conseguir fazer aquela atividade e fazer aquela avaliação. Então, com base na adaptação curricular, a gente precisa avaliar esse aluno com esses critérios que são previstos mesmo, assim como os demais alunos. Eles são iguais, né? Não tem a diferença, eles são iguais assim como qualquer outro aluno da sala de aula. A única questão mesmo a se atentar é a oferta da adaptação curricular, tanto no conteúdo ao longo do bimestre, quanto no conteúdo ali da avaliação do aluno. E aí, diante a isso, esse aluno ele tem sim a chance de tirar um 10, de tirar um 9, de tirar um 8, sempre considerando todo o esforço e o progresso daquele aluno. Tá? Então, é um recado aí que eu queria deixar para vocês, de se pensar mesmo, né? E não ficar somente no 5, sendo que eles têm capacidade de tirar um 10, de tirar um 9, diante daquilo que foi proposto para ele de adaptação. Eu finalizo aqui e passo a palavra. Obrigada, Débora. Professor Maurício, por favor. Sim, bom dia. Bom dia a todos e bom dia a todas. Meu nome é Maurício. Eu atuo no Programa de Educação nas Prisões, o PEP, e a intenção dessa apresentação é mostrar um pouco da nossa busca por aprimoramentos e das práticas inovadoras que a gente vem tentando realizar no nosso trabalho, justamente porque nós atuamos num projeto muito específico, numa realidade muito específica, e a gente começa aí esse trabalho com uma frase de Paulo Freire que diz muito sobre a realidade na qual a gente atua, né? A educação de jovens e adultos privados de liberdade. E a frase é: não há vida sem correção, sem retificação. Como a gente atua com pessoas que já erraram, estão sendo, né, estão pagando pelos seus erros, essa frase tem tudo a ver com a nossa realidade, com o trabalho que a gente desenvolve nas unidades. Pode passar, por favor. Então, nesse momento, nós atuamos através da escola vinculadora, que é a Escola Estadual Comendador Teixeira Pombo, aqui da nossa cidade vizinha de Tremembé. Eu sou o professor José Maurício, atuo na área de linguagens, lecionando português, inglês e arte nas minhas turmas, justamente por causa da questão da organização do trabalho nas prisões. E o professor Adriano pode se apresentar também, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o... Opa, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Olá, pessoal, bom dia. Desculpa a câmera. Eu sou o Adriano Pinheiro e sou professor de Humanas no sistema penitenciário. Professora Edila, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a professora Edila Fernandes
e sou professora de matemática no sistema prisional. Bom, eu e meus colegas estamos aqui justamente juntos porque a interdisciplinaridade é o que liga o nosso trabalho, é o que facilita a nossa atuação dentro das unidades penitenciárias. Não é à toa que nós escolhemos uma outra referência do Paulo Freire aí para começar nossa apresentação com uma provocação muito interessante, que é: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E nessa nossa busca por aprimoramento, por desenvolvimento de práticas inovadoras, pode passar, por favor. Nós encontramos também alguns desafios que devem ser mencionados aqui. Tá? Pode passar, por favor. Alguns desafios que vão ser comentados por nós aqui. O professor Adriano vai começar falando sobre os desafios que a gente encontra nas unidades prisionais. Professor, está com delay, mas eu já passei, tá? Tá aí os desafios presentes na educação das prisões. Muito obrigado. Então, pessoal, como o Maurício já vinha falando, né, sobre os desafios, eu vou ficar aqui responsável para falar sobre 3 desafios, são os 3 primeiros, tá? O primeiro desafio que a gente tem lá no presídio são as classes multisseriadas. Então, o que significa isso? Lá no presídio, a gente não tem uma seriedade de classe, a gente não tem salas divididas por ano. Então, o que significa isso? Que o fundamental nos finais a gente tem 6º, 7º, 8º e 9º, e os médios a gente tem 1º, 2º e 3º, tudo na mesma sala, ou seja, a sala do fundamental nos finais, todos esses anos juntos, e todos os médios também juntos na mesma sala. Então a gente tem classe muito seriada, isso para a gente acaba sendo um pouco um desafio, porque a gente não está muito acostumado a fazer isso no nosso dia a dia, apesar de que nas nossas salas no regular, os alunos eles não estão no mesmo grau ali de ensino, porque nós sabemos que os alunos aprendem de maneira diferente. Mas o mais interessante é que lá dentro do sistema penitenciário, isso já está pautado na lei, então você já entra sabendo que as classes são muito seriadas, ok? Uma outra coisa também é a atuação do professor por área de conhecimento. Então isso significa que o professor ele pega aula por bloco. No meu caso, que sou professor de ciências humanas, eu dou aula de história, de filosofia, de geografia e de sociologia. O professor de letras, ele dá aula de português, de artes e de língua estrangeira. Isso faz com que também seja um desafio para a gente, porque eu sou formado em História, por mais que as outras áreas se conversem, mas ainda há uma dificuldade, porque eu não sou formado em Filosofia, eu também não sou formado em Geografia. Isso é uma pequena dificuldade para a gente. E por último, a necessidade de adaptação do currículo. Bem, como vocês já sabem, se a gente está num ambiente muito seriado, se a gente está num ambiente no qual o professor atua na área do conhecimento, com certeza ele vai precisar adaptar o seu currículo, porque não vai conseguir fazer um currículo como no regular, ok? Então, esses são os 3 desafios que eu fiquei aqui disposto a falar para vocês. Muito obrigado. Dando continuidade ao que o professor Adriano falou, nós temos também o desafio do calendário semestral. Assim como o EJA no regular, nós temos um grande desafio que é em relação às blitz, quando as unidades impossibilitam a nossa entrada, que é quando a revista sobre os presos, e também sobre as saídas temporárias, que nesse tempo nós temos que estar na escola, além do cumprimento de horário, fazendo planejamento da aula para quando retornarmos às unidades, os alunos possam também ter direito às atividades que seríamos ministradas nos dias ausentes. E também a preocupação com as regras de conduta das unidades, ou seja, a gente não pode dar qualquer espaço para eles, qualquer tipo de abertura que não seja de acordo com o que é solicitado. Então, nosso comportamento em relação à vestimenta e sobre o nosso comportamento enquanto professores é algo muito importante, né? Então, nós não podemos estar falando qualquer coisa com eles, nos restringindo apenas
ao professor e aluno, não tendo nada mais que isso. Professor Maurício. Outro desafio que a gente encontra é a escassez de material. A gente sabe que a realidade da educação pública impõe isso a todos nós, né? A escassez de material para trabalhar. Mas lá acontece essa questão também ligada à conduta, às regras de conduta das disciplinas, que a gente não pode entrar com qualquer tipo de material lá dentro. Uma simples tesoura, por exemplo, para cortar um papel lá dentro tem que ser muito bem avaliado pelos agentes de segurança, pelos responsáveis lá da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária. Tudo isso tem que ser visto, mas realmente existem muitas restrições com relação ao material. Então a gente tem que adaptar sempre. A adaptação é constante para nós. É o que mais importa, talvez, no nosso trabalho, na nossa atuação dentro da sala de aula. E o nosso, acho que o último desafio, mas não no sentido de o menos importante, é a questão da disputa que existe entre trabalho e escola. A gente colocou aí no slide, inclusive, trabalho versus escola, justamente para enfatizar essa disputa que acontece. Por quê? A escola, dentro da unidade penitenciária, ela oferece o benefício da remissão de pena. Então, basicamente, o sentenciado, o reeducando, a cada 3 dias frequentados na escola, ele acaba remindo um dia na pena dele, tem um dia a menos para cumprir de pena. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho também oferece essa oportunidade e, além disso, oferece um pagamento, né, uma certa quantia de dinheiro, o que a escola não pode oferecer, não tem embasamento nenhum para oferecer. Então, essa disputa acaba sendo meio desleal. Acontece que muitos alunos que, às vezes, já estão na escola, estão indo bem, estão se desenvolvendo, estão aprendendo, acabam optando por partir para o trabalho para poder se manter lá dentro, né, as suas necessidades básicas. A realidade lá dentro é bem dura, então eles precisam disso. Muitos, além de se manterem lá dentro, enviam dinheiro para as famílias que estão aqui fora. A gente sabe, né, que muitos reeducandos, apesar de terem cometido os erros que cometeram, têm família, são seres humanos também, então têm as mesmas necessidades, basicamente, que todos nós que estamos aqui temos. Então a realidade é essa, é uma realidade realmente delicada para se trabalhar. E uma das práticas que a gente começou a desenvolver primeiramente entre nós é a da tertúlia dialógica, né? E interessante que realizar essas práticas nos trouxe essa possibilidade, principalmente nesse momento de isolamento social, de distanciamento social, e foi da troca de ideia, da gente poder, entre nós professores, no primeiro momento, se reencontrar, apesar de ser virtualmente, pelos aplicativos, como esse que estamos usando agora, o Teams, mas foi esse espaço de discussão, de diálogo, e a tertúlia dialógica tem essa coisa de abordar, né, obras clássicas, obras de valor universal, de caráter atemporal. Então, durante os nossos espaços de formação, de ATPC, nós trabalhamos tertúlias literárias, que é a análise de obras clássicas, né? Trabalhamos Romeu e Julieta, uma coisa muito interessante para nós discutirmos. Trabalhamos tertúlias artísticas, né, que é a análise de obras, de pinturas, esculturas, etc. E também tertúlias musicais, que discutimos, se eu não me engano, a valsa das Flores de Tchaikovsky e a Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner. Então foi um momento muito interessante de formação, digo até de transformação para nós. Nesse primeiro momento, a gente teve, né, a convite da professora Márcia, a presença de um professor colaborador, um convidado, professor Alan Diego, da Rede Municipal de Tremembé. Se eu não me engano, ele também atua na rede estadual, pela diretoria de Pinda, mas o fato é que a gente conheceu ele através da Prefeitura de Tremembé. Na Prefeitura de Tremembé, é interessante mencionar isso, existe esse trabalho já como disciplina do currículo. Tremembé, o município de Tremembé é pioneiro nisso, e realmente é uma prática interessante. E depois desse primeiro momento com o professor Alan, a gente sentiu a necessidade de realizar por nós mesmos, de participarmos nós mesmos, de realizarmos nossas próprias tertúlias de maneira autônoma. Pode passar, por favor. Agora, nesse momento, a gente colocou aí, né, vivenciando a prática, porque a ideia é que a gente consiga assistir a um vídeo que foi realizado durante a TPC da primeira tertúlia, que foi mediada pelo professor Alan. Então, se puderem dar o play do vídeo, por favor. Vou exibir, professor.
Vou descompartilhar só para liberar o som, tá? Só um minuto. Tá ok, muito obrigado. Gente, então, a partir de agora está aberto Todos estão ouvindo? Sim. a inscrição, tá? Sim. Quem quiser comentar Tá dando para sobre ver, a sim. imagem, Sim. daí fala o nome que eu vou marcar aqui, por favor. Maurício. Maurício, sim. Ana Quem Rita. mais? Nedir. Ana Rita. Ana Rita eu marquei. Nedir. Marília. Alguém Mônica. mais? Mônica. Mais alguém? Se inscrever para falar? Célia. Marília. Essa inscrição, ela se chama turno de palavras. Então, quando vocês quiserem fazer com um aluno de vocês, você abre o turno de palavras, a inscrição, depois a gente começa o turno de palavras. Eu quero... Diego, Alan, eu Pode quero... falar. Cida. Qual o nome? Cida. Tá, já marquei aqui. Temos Maurício, Ana Rita, Nedir, Mônica e Cida. Mais alguém? Não? Então tá. Então vamos começar então pelo Maurício, tá, Maurício? Conte pra gente, fale o que você sentiu, o que você achou aí da imagem. Eu acho que o primeiro sentimento que me traz essa imagem, essa pintura, é a ideia de identificação mesmo. Eu me identifico, porque na minha visão, o que ela está dizendo é que ela, ao mesmo tempo que está ligada à terra, ao lugar onde ela vive, as origens dela, ela é diferente. Então ela está meio que rompendo com aquilo que ela enxerga, com a realidade que ela vive. Ela está aí, as raízes dela estão ligadas a essa terra, mas ela está se desconectando, ela vai além, ela está superando aquilo que ela vive e aquilo que ela enxerga. Ótimo. Alguém quer se inscrever para comentar o comentário do Maurício? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Com o nome? A Cida. Ô, Cida, desculpa, Cida, aqui eu não reconheci a voz. Mais alguém, gente, quer comentar o comentário dele? Não? Então tá, Cida, por favor. Eu quero. Depois da Cida. Opa, quem que é que falou? A Márcia. Márcia. Tá certo. Então, Cida, por favor. Então, eu vejo assim também, quando eu vejo ela deitada ali na terra, no solo, parece que ela quer tirar do solo alguma coisa, entendeu? Ela quer, a terra para ela pode dar tudo que ela está precisando naquele momento. Ela pode tirar, ela acha assim, quando ela fez essa imagem, eu penso, né, igual o Maurício falou, que está ligado à terra, o solo fértil. O que o solo pode dar? Felicidade, né? Natureza. Eu penso que é isso. Legal. Certo. Márcia? Tá me ouvindo, gente? Eu tive que tirar do computador? Tá. Eu não sei, essa imagem me traz muito ao feminismo, né? É justamente a mulher saindo daquele enraizamento do patriarcado, daquela casa do mundo, né? Patriarca, e ela se libertando realmente. Eu acho que é a mulher arrancando essa raiz e conquistando o espaço dela. Eu acho que ela é buscando mesmo a sua independência, a sua individualização. Realmente, ela está numa fase até de relaxamento ali, realmente
pouco se importando porque os outros acham, quando ela está ali naquela posição ali de relaxamento, e eu acho que é isso, é cortando esse enraizamento de um estereótipo que se criou em cima da sociedade. Certo, Márcia. Gente, mais alguém quer comentar o comentário do Maurício? Não? Então, vou passar a palavra, então, para o turno de palavras para a Ana Rita. Por favor, Ana Rita. Então, vendo a imagem, eu vejo um pouco de agressividade, mas, ao mesmo tempo, uma suavidade. E essas ramas mostra-se uma fertilidade, né? As cores são realmente fortes, né? E ela se integra com a terra, como se a terra fosse a mãe dela, né? Ou a nossa mãe, a mãe terra. E é isso, eu vejo fertilidade, agressividade. Só isso. Legal. Bom, então, como vocês puderam assistir, essa foi a primeira tertúlia realizada no momento de formação, no momento de ATPC, conosco, e a partir desse momento a gente percebeu essa necessidade de trazer isso para a prática, de trazer isso para as nossas aulas, né? A gente envia roteiros de estudo impressos para os nossos alunos nos presídios, né, e espera esse retorno para corrigir, para poder ter essa devolutiva. Então, esses momentos de formação dessa prática das tertúlias nos trouxeram uma nova visão de como trabalhar, de como trazer isso para a nossa realidade. No próximo slide que a gente vai ver, a gente vai falar sobre a tertúlia que aconteceu no ATPC de Ciências Humanas. O professor Adriano vai poder comentar para a gente, por favor. Então, pessoal, essa imagem foi levada para nós a partir do Maurício e a Márcia, que é a nossa coordenadora, e a gente conversou um pouquinho, fizemos a tertúlia dessa imagem, e lá foi se apresentado essa prática, que eu também não conhecia, acho muito interessante, e estou pensando em como usar isso nas aulas presenciais, quando retornarem, né? Porque eu acho uma prática muito, muito legal. Imagino que a maioria de vocês já conheçam, mas para quem não conheceu, olhou um pouco do vídeo e percebeu que ela é uma coisa mais democrática, no quesito de que quando você vai comentar uma imagem, você tem que aplicar lá e esperar a sua vez, e depois você pode aplicar sobre o comentário do outro. Geralmente na sala de aula, quando a gente leva uma imagem para o aluno, a gente faz isso levantando a mão ou perguntando aleatoriamente para os alunos, mas a tertúlia não, ela é uma coisa mais organizada, acho isso muito legal. E o bacana dela é que geralmente essas imagens, ou também pode ser algo literário, né, um texto, são coisas universais, nas quais o próprio indivíduo, ele diz o que ele sente, o que ele pensa, não tem certo ou errado. Isso é interessante porque a gente acaba entendendo o indivíduo. A gente acha que a arte, a gente olha para o quadro e tenta entender o quadro, tenta entender a obra em si, mas na verdade é o inverso, né? A pessoa que olha a obra, ela está falando mais dela do que da obra, porque ela diz o que ela acha, o que ela pensa. E esse quadro, por exemplo, essa obra, desculpa, é uma releitura de uma obra de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, né, que fala sobre esse encontro de Deus com Adão. E olha só como ela muda essa perspectiva, colocando uma mulher, encostando o dedo de uma outra mulher, e agora com uma outra cor, né, porque a gente está acostumado a um Deus branco, né, um Deus europeu, e agora você tem um Deus que é mulher e negro. O que você iria pensar, o que você iria dizer dessa imagem nesse momento? Então, deixo aqui as minhas contribuições sobre essa tertúlia. Bom, a próxima tertúlia foi realizada no ATPC de Ciências da Natureza e Matemática, e a professora Edila fez o favor de vir até aqui e poder compartilhar com a gente essa interdisciplinaridade tão interessante que é entre linguagens e matemática. Quando foi proposto o tema tertúlia para a matemática, foi algo um pouco que complexo para os professores. A professora coordenadora Márcia e o professor Maurício, que eles perguntaram o que eles poderiam estar utilizando. E assim eu sugeri o fragmento do livro O Homem que Calculava, do Malbataan, que é um texto muito conhecido,
no meio de nós matemáticos, que é o problema dos 35 camelos, onde relata exatamente o tema que eles queriam, né, que eles gostariam de estar abordando conosco, a questão do numeramento e a contextualização da matemática. O texto em si, ele aborda uma situação do cotidiano, em que 3 irmãos receberam como herança de seu pai 35 camelos, os quais eles deveriam fazer a repartição da seguinte forma: o irmão mais velho deveria ficar com a metade da herança, o irmão do meio com o terço e o irmão mais novo com o nono. Então, como é que ele iria desenvolver essa repartição? Para nós, matemáticos, né, enquanto professores de matemática, esse texto ele é rico porque nós conseguimos trabalhar de forma para dar uma quebrada no contexto em que a matemática é algo mais difícil, é algo complexo. Então, o texto em si, ele ajuda muito na deixar a matemática mais leve, fazer com que a aula fique mais tranquila, assim como também pode ser aproveitado com os professores de português em relação a como ele é abordado, em quem são os personagens, aonde acontece. Então, esse texto foi muito rico para a nossa TPC e foi algo de bastante interatividade. Como nós trabalhamos muito em quesito de interdisciplinaridade, ele fez com que, como o professor Maurício já falou, repensássemos a forma de fazer os nossos roteiros nesse momento estranho que estamos vivendo para se comunicarmos com os nossos alunos. Enfim, essa é a minha contribuição de hoje. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Como somos 3, obrigados. Bom dia a todos. Estão todos me ouvindo? Sim. Sim. Eu queria primeiro, né, ler aqui alguns comentários que apareceram no nosso chat. Nós temos aí muitos parabéns e para todas as apresentações de hoje, né? Nós temos aí o professor Eduardo comentando: muito bem, gostei de que estes pontos tenham sido expostos, assim cada vez mais todos tomemos consciência sobre nossos alunos especiais. Obrigada, Débora. No sentido da avaliação que a professora Débora mencionou, tá? Temos também a professora Márcia Helena: parabéns, Paula Dantas, você é genial, sua dedicação é contagiante. A nossa PCNP Débora, né, que fez uma apresentação também elogiando a professora Paula. Muitos parabéns. E o professor, o coordenador geral da Escola Expedito, Odair, também colocando: muito legal PCNPs e professores da educação prisional. Sempre tive curiosidade sobre o cotidiano e como se dava a educação dentro do contexto. Então, aí uma forma diferente aí de visualizar o contexto da educação prisional. Parabéns, professores, né? O professor Moacir Bahia: professora Débora, eu tive uma aluna com síndrome de Down e a grande dificuldade era a mãe achar que a filha era doente. A mãe não aceitava que a filha tinha que cumprir regras, frequentar normalmente a escola. Um dos grandes problemas era a falta de higiene da aluna. E com isso, os alunos não se aproximavam da aluna. Com muito trabalho juntamente com a coordenação, a mãe resolveu ajudar na questão da higiene pessoal da aluna. Quando temos a preocupação da família em dar o apoio à escola, os resultados vão surgindo. Parabéns pelas dicas. Aí falando da professora Paula e da PCNP Débora. O professor Moacir também faz uma pergunta, tá? Débora, a família é problema para que possamos alcançar um resultado melhor na escola? Ou essa questão já está solucionada?
Débora? Bom, a questão da família, a parceria da família, ela é fundamental para o desenvolvimento do aluno público-alvo da educação especial. Nossos alunos, todos nós, né, nós temos a capacidade de aprender. A gente sempre fala da questão da aprendizagem, se dá pelo estímulo, né? Todos nós temos a capacidade da neuroplasticidade, que o nosso sistema nervoso ele tem essa capacidade de se moldar, de se adaptar e estar em constante aprendizado desde que seja estimulado, né? Então, quando não tem um estímulo, aquilo que foi aprendido né, o aluno pode regredir. Mas aí, pensando entre família e escola, é notável quando a gente tem uma família parceira, né, pais e mães ali responsáveis mesmo pelo aluno, que dão continuidade ao trabalho que é realizado pela escola em casa, o progresso do aluno é muito maior, tá? Mas a questão, né, a família como um problema, a família como um obstáculo, tá? A mais para a escola, quando a gente tem um aluno ali da educação especial na escola e o professor ele não conta com o apoio da família. Então, o trabalho que é realizado pela escola, quando chega em casa, o aluno às vezes é tratado até como o professor comentou, né? Os pais, às vezes, eles limitam muito a capacidade do filho, veem eles como pessoas doentes, e na verdade a deficiência ela não é uma doença, ela é uma condição. Ela é uma condição, mas que não impede que o aluno evolua. Então, muitas vezes isso prejudica, sim, o trabalho que é desenvolvido pela escola, porque vai na contramão, né? A escola, ela desenvolve um trabalho, e aí vem a família, às vezes, na contramão, fazendo com que o aluno regrida, tá? Então, por isso a importância de se estar mesmo ali num trabalho de insistência, conscientizando até a família sobre a capacidade que o filho tem em aprender e evoluir, tá? Então, a família sim, na questão quando ela não é parceira da escola, um obstáculo, tá? Mas não impede também que a gente consiga progressos do aluno, na aprendizagem do aluno, com o trabalho que é realizado pela escola, porque eles são capazes de aprender, mesmo que às vezes não estimulados em casa. Mas aí o processo é bem mais lento do que quando a família é parceira. Passo a palavra. Legal. Obrigada, Débora. Gostaria aqui, em nome da equipe, né, agradecer a apresentação de todos os professores de hoje, que foi muito rico, muitos comentários aqui no chat. A professora, a PC, né, da Escola Teixeira Pombo, Márcia, está comentando aqui, parabéns a todos, vencendo os desafios diários do sistema prisional. Não medem esforços para a aprendizagem dos reeducandos. Muito bom mesmo, né, e muitos parabéns, arrasaram, excelente apresentação dos colegas. Tive a oportunidade de trabalhar na rede de Tremembé, onde trabalhei na tertúlia. Parabéns, professores. É o professor Paulo Henrique. Os professores gostaram muito da apresentação da tertúlia, né? A professora Estela Maria, parabéns, Maurício, Edila e Adriano. Arrasaram. A educação precisa de profissionais com essa dedicação. Obrigada por partilhar conosco este trabalho tão rico. Obrigada mesmo, né? Muita aprendizagem para todos nós. O professor Alan, que participou desse projeto na Escola Teixeira Pombo, né, começou com a ideia com os professores, no trabalho de ATPC, ele gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto e depois eu passo a palavra para o professor Eduardo. Tudo bem? Professor Alan? Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo aí? Sim, estamos sim. Bom dia. Então, eu achei muito legal a Escola Teixeira Pombo, né? A Márcia, eu gostei muito do convite que ela fez para a gente poder levar à frente, né? Para frente a ideia da tertúlia. Muitos professores, quando assistam os vídeos, tudo assim, eles fazem uma leitura compartilhada. Isso já é feito, isso nós já fazemos, mas não é a mesma coisa, né? Na tertúlia, como o Maurício falou, né, como nós comentamos durante a nossa tertúlia, nós temos passo a passo, regras, né? Nós não podemos interferir na ideia, no pensamento do aluno, né?
Então, assim, numa leitura compartilhada, mesmo fazendo a roda, mesmo, né, nós comentando tudo, mas o professor ele pode sim, porque a gente quer buscar o conteúdo específico do texto lido, né? Já na tertúlia, nós temos que sempre buscar assim, ideias do aluno que ele estabeleça uma relação da vida dele com algum trecho que ele leu, né? Então, isso que é o mais legal. E muitas vezes, os alunos que nada na sala, aqueles alunos que são mais difíceis, né, dentro da sala de aula, eles participam muito bem. Eu já tive experiências de alunos que não participam na sala, que dão mais problemas, mas na hora da tertúlia, na hora da roda ali que nós fazemos, eles expressarem assim os sentimentos deles, coisas que eles estavam passando em casa, que tinha a ver com aquele trecho que ele leu. Então é muito rico essa ideia toda. E a diferença também é que tem o passo a passo, a regra, a inscrição, né? Como eu falei da outra vez, nós não podemos. João se inscreveu e Maria se inscreveu. Eu vou passar já para Maria lá porque eu quero. Não, não existe isso. É toda uma regra, toda uma ordem. Então, assim, a tertúlia é muito legal. Parabéns à Escola Teixeira Pombo, que está levando isso à frente, eu acho muito bacana. Fazer com os alunos também, tá muito resultado, né? E é isso que eu queria falar hoje aqui. Muito obrigada, professor Diego. Talvez aí outras escolas peçam ajuda aí para um trabalho com mais profundidade aí sobre o assunto. Bom, o professor Eduardo Antenor tinha levantado a mão, gostaria de saber se ele gostaria de falar ainda. Oi, bom dia a todos. Estão escutando certinho? Sim, Estamos, só não estamos te vendo. Sim. Eu achei importante a fala da professora sobre adaptação do currículo com a criança, com o aluno de inclusão. Porque tem muita gente que tem uma mentalidade ainda que acredita que o aluno não tem uma capacidade. Nossa, achei maravilhoso que falar que o aluno não precisa ficar só no 5 na média, mas sim também adaptar o currículo para ele, para que ele possa progredir, que ele possa ter esse contato. Porque ele não tem menor ou inferior que os outros alunos, que não apresenta, que não tem a deficiência. Então, achei muito interessante a fala dela, gostei bastante da apresentação dela. Nossa, eu gosto muito da educação inclusiva, mas a questão do sujeito surdo também, sobre a deficiência, o que é deficiência, o que não é. Mas parabéns, foi muito boa a apresentação. E sobre a apresentação também do sistema prisional, achei bem interessante. E eu fiquei pensando também nesse desafio que teve os professores sobre o multisseriado, e além disso também que tem adaptar para os alunos que têm dificuldades lá dentro, lá adaptar atividades. E esse trabalho, pelo que foi apresentado, foi muito bom. Achei muito legal. Teve um grande ganho para mim, pelo menos. Parabéns. Que bom, professor. Obrigado pelas suas contribuições, viu? Queria passar a palavra agora para a coordenadora Márcia, do Teixeira Pombo, por favor. Bom dia. Na verdade, eu venho mais para agradecer mesmo, né? Agradecer aos nossos PCNPs, inclusive o PCNP João, que eu sei que não está aqui presente, de Humanas, que é um cara que realmente começou lá na pandemia agarrou junto com a gente lá, porque o negócio não foi fácil. Aos nossos professores que eu brinco, né, que a gente se pega, a gente se mata lá, mas é uma equipe maravilhosa. Eu acho que se o sistema prisional hoje de Pinda assim, porque realmente o Teixeira Pombo, ele se consolidou nessa busca realmente de melhorar sempre, não é porque é um detento que você vai ter outros olhos, muito pelo contrário. Quando a gente pensou nessa tertúlia, né, foi numa conversa, assim, eu brinco que é uma conversa de boteco que eu tive no ATPC, e a professora Adriana Lima, que inclusive está presente aqui, não posso deixar de falar, falou: Márcia, o meu filho, inclusive, é professor da rede, que é o Alan, e ele trabalha com essa tertúlia, posso convidá-lo? Eu falei: pode, mas aquele negócio do posso convidá-lo, eu falei: vai ser mais uma coisa que não vai sair do papel e vai andar nela. Não deu 5 minutos, ela já colocou o Alan na reunião, e assim, pensa numa pessoa que colocou todos os professores no colo, foi o Alan, sabe? Maravilhoso. Eu falo que foi um presente que realmente ele caiu assim para mim, sabe?
e que nasceu lá atrás, né, quando eu estava no Pujol, o professor Flauzino, que na verdade eu não praticava a tertúlia, quem plantou essa sementinha foi o professor Flauzino, né? Pena que eu acho que ele não está na reunião, mas é uma pessoa que, se eu tenho a agradecer também a ele, que foi ele que plantou essa sementinha lá, né, da tertúlia. E quando eu joguei esse desafio pro pessoal do PEP, eu pensei, não vai conseguir sair do papel, porque a gente não conseguia enxergar isso no prisional, né? E foi quando, amadurecendo a ideia com o Alan e com o Maurício, criamos até um grupo separado para a gente poder manter esse contato sobre o tertúlia, e a gente viu que é possível, sim. E é uma possibilidade que a gente trouxe para o ATPC de hoje, porque eu sei que muitos professores, às vezes, esbarram naquela situação assim, como que eu vou levar esse aluno para um pátio, que eu vou perder tanto tempo levando essa molecada para o pátio, não consigo fazer a roda, e de repente ele pode adaptar como nós teremos que adaptar lá no prisional, porque no prisional também não poderemos fazer roda, não teremos um pátio aberto para a gente poder levar os nossos alunos, né? Terá que ser feito na carteira, do jeito que é, no modo tradicional, seguindo todas as regras de segurança lá dentro, né? Então a gente viu que isso é possível, e você quebra o gelo, de repente, num caso de humanas, a gente vinha trabalhando um tema lá no ATPC, e foi quando, dentro desse tema, nós pensamos nessa imagem da Capela Sistina, porque tinha tudo a ver no tema que a gente vinha desenvolvendo nossos estudos, né? E o de matemática também, né? De matemática, eu convidei a professora Edila, que eu falei, Edila, porque a Edila, embora seja de matemática, ela lê pra caramba, né? Então eu falei, pensa em alguma coisa para a gente poder também levar para matemática, por que não, né? Ela falou, nossa, tá até na mão aqui. Foi quando ela já trouxe esse texto, onde mostra toda a contextualização, porque o nosso grande dilema lá é que nós não temos contato, como vocês têm, por exemplo, aí, para saber se o aluno está entendendo, se ele não está entendendo. O nosso é tudo bate e volta nos roteiros, é por ali que a gente sente o nosso aluno, né? Eu brinco que até o professor do PEP, ele tem que ser super sensível, porque o roteiro chega, ele tem que prever o que está acontecendo ali. Sabe que esse aluno está entendendo, o que eu vou melhorar? A fala da Débora hoje também, eu acho que os meninos estão aí, meus professores estão todos aí, eles acho que tenho certeza que absorveram pra caramba, porque nós também temos inclusão lá dentro, né? Então eu acho que com essa fala da Débora hoje também, eu acho que a TPC de hoje arrepiou, foi maravilhoso, viu? Só tenho a agradecer mesmo. Alessandra, obrigada, viu? Nós que agradecemos, Márcia, pela partilha aí de todas as orientações que tivemos hoje, que realmente foram momentos bem ricos. Eu vou passar a palavra para a PCNP, Alessandra. Obrigada, Cíntia. Márcia, primeiro eu quero agradecer eu preciso dizer que essa socialização foi ideia da Márcia mesmo, e rapidamente, quando ela falou que tinha algo interessante a socializar, ela nos passou os vídeos, a gente achou fantástico, e agradecemos aí pela disponibilidade, né, dos professores, o José Maurício, o Adriano, a Edila, por falarem aqui, que eu acho que o que vem a ser socializado aqui sempre é aproveitado por alguma escola, e eu acho que isso tem que ir para as outras escolas mesmo. Parabéns, viu, Márcia? Parabéns para toda a equipe aí, e para a diretora lá, por ter permitido isso também, a Maria Lúcia, tá? Manda um abraço para todo mundo lá. E, bom, e eu quero dar os parabéns aí também para a professora Paula Dantas, né, da Educação Especial, porque foi muito boa a explanação dela, e parabéns para a Débora pelos comentários, viu? Obrigada. Passa a palavra, Cíntia. Mais uma vez, em nome da equipe de linguagens, nós agradecemos aos professores, a professora Paula, o professor Maurício, a professora Adriane, a professora Edila e a professora Márcia pela colaboração. E aqui no chat nós temos, se os professores que apresentaram hoje, por favor, eu convido vocês a lerem os comentários, muitos elogios, muitos parabéns, e por hoje é isso. Passo a palavra para a PCNP Karen. Obrigada. Bom dia a todos. Estou aqui novamente, né? Nós já falamos sobre o vestibular da Unesp, já faz 2 reuniões que a gente vem falando sobre isso, mas só para lembrar novamente, peço que vocês divulguem para os alunos, né, do ensino médio, das terceiras séries, participar
entrando no site www.vunesp.com.br. Pode passar, Lê, por favor. As inscrições já estão abertas, né? Iniciou no dia 1º do 10 e vai até o dia 27/11 agora, lembrando que os alunos da rede estadual têm um desconto através do boleto bancário, com a taxa reduzida para R$ 42,50. Nós temos aqui os canais também, pode passar, Lê, por favor. Temos os vídeos de chamada, foi enviado já para a escola, pedindo essa divulgação, tá? Tem o manual do candidato, tem os informativos, então peço para que vocês façam essa divulgação para os alunos terem a oportunidade de tentar ingressar nessa faculdade. Tá bom? Agradeço a todos, um bom dia. Alê, por favor, pode pôr o formulário. Nós vamos colocar no chat o formulário de presença. As meninas já colocaram aí no chat o formulário de presença para vocês, tá bom? Então, um bom dia e até a próxima.